Abramos nossas Bíblias, amados, no livro de Hebreus, capítulo 10, e nós leremos dos versículos 19 a 25. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. Um texto que vai falar a respeito dos privilégios que nós temos, dos cristãos, de acesso à presença de Deus. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. Diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. Curve a sua fronte agora e converse com Deus. Peça que Ele fale ao seu coração, peça que Ele lhe mostre o seu querer e a sua vontade. Disponha o seu ser para estar totalmente voltado para ouvir aquilo que Ele tem a falar para nós nessa noite. Pai, fala aos nossos corações através do Santo Espírito, e que todo o nosso ser esteja voltado para ouvir teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. A igreja da nossa época, ou desse século, dessa última década, ela tem vivido um grande desafio. Um desafio de descobrir qual é o seu papel dentro da sociedade. As igrejas de hoje em dia, as igrejas evangélicas, protestantes, pentecostais, neopentecostais, elas têm um grande desafio. Descobrir qual é o seu papel diante dessa sociedade em que ela vive. Nós encontramos os mais diversos caminhos e atitudes das igrejas. Tem igrejas que estão totalmente voltadas para uma ação social. Elas entendem que a igreja tem que cumprir um papel social de ajudar pobres, de ajudar necessitados, de ajudar viciados e de realizar o maior número possível de atendimentos. Outras igrejas estão preocupadas intimamente com a política, de estarem se manifestando diante de atos políticos, de se manifestar diante de posições políticas que o nosso Senado, o nosso Congresso possa efetuar ou realizar. Outras igrejas estão totalmente voltadas para dentro de si, única e exclusivamente preocupadas com como eles estão vivendo. Se está tudo bem, se está tudo em ordem, se não há problemas a serem resolvidos, está mais do que bom. Nós precisamos entender, amados, que o papel da igreja de Cristo é realizar a vontade dEle acima de tudo. Mas para que nós possamos realizar a vontade de Deus, nós precisamos entender, nós precisamos compreender, nós precisamos buscar conhecer
o que realmente Deus quer da sua igreja, do seu povo. Existem igrejas hoje em dia que estão muito mais preocupados com a quantidade do que com a qualidade. Existem igrejas hoje que não importa como elas vão viver, ou como ela sobreviverá, o que importa é que ela esteja cheia e que, ainda que não se conheçam, façam parte daquela comunidade. Qual é o papel da igreja na sociedade em que nós vivemos? Qual é a vontade de Deus para que nós possamos ter um relacionamento ou um acesso a Ele? A carta aos Hebreus, ela foi escrita aproximadamente no ano 70 depois de Cristo. Uns 35 anos, um pouquinho mais depois da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus aos céus. Diante dessas circunstâncias, depois da morte de Jesus, a igreja apostólica havia se espalhado pelos diversos lugares e cidades existentes naquela época. Haviam se formado vários grupos que se reuniam para servir e adorar ao Senhor. Várias comunidades haviam sido fundadas por Paulo, por Pedro, por tantos outros apóstolos. As circunstâncias em que eles viviam deixaram a igreja, de certa forma, num estado de estagnação e frieza. A grande preocupação da igreja naquela época era que Jesus Cristo voltaria. A grande preocupação da igreja naquela época era que Jesus estaria em breve voltando. Pelo menos essa era a mensagem que os apóstolos, os discípulos estavam pregando. Então, por causa disso, o que eles fizeram? Venderam todos os seus bens, dividiram entre os irmãos. Só que o que aconteceu? O tempo foi passando, e Jesus Cristo não voltou. E aí a grande questão daquele momento, daquela época é: e o que nós vamos fazer agora? Se a nossa expectativa era única e exclusivamente a volta de Cristo, e Ele ainda não voltou, o que nós temos que fazer? Como nós temos que agir? Como que nós temos que viver? É por isso que essa carta aos Hebreus, ela é endereçada para esses grupos, mostrando que a pessoa de Jesus Cristo e o seu sacrifício deveriam ser o centro da história. Dizer que Ele é superior a todo e qualquer ser, pois Ele é o próprio Deus que se encarnou. E lembrando aquelas pessoas, aqueles grupos, sendo que a sua maior exortação deveria ser que os cristãos deveriam perseverar, acima de todas as coisas, numa plena comunhão com Deus. O grande papel da igreja, a grande função da igreja, deveria ser manter uma verdadeira comunhão com Deus. Não deveria ser única e exclusivamente uma busca dos seus próprios interesses. Não deveria ser única e exclusivamente buscar saber o que aconteceria ou não. Não deveria saber única e exclusivamente de querer poder ou cargos dentro da igreja. O autor de Hebreus vai mostrar para aqueles grupos, essas comunidades, de que eles deveriam buscar intimamente uma verdadeira comunhão com Deus, de uma realização de atividades em favor de Deus, demonstrar a sua fé e a sua confiança em Deus, e não nas pessoas, nos apóstolos, e ter uma plena consciência de que Jesus Cristo voltaria, mas no tempo dele, de acordo com o seu querer e com a sua vontade. É por isso que depois de mostrar a pessoa de Jesus Cristo, o seu sacrifício, o seu papel e a sua importância, ele fala também do perigo que existe na vida cristã e da importância de se ter fé nessa caminhada. É por isso que no capítulo 11, logo a seguir do texto que nós lemos, o autor de Hebreus vai elaborar, vai colocar uma galeria de fé, de homens que, independente das circunstâncias, independente das situações, independente da sociedade em que eles viviam, eles jamais deixaram de viver, jamais deixaram de confiar, jamais deixaram de realizar aquilo que Deus falava a eles.
E começa com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó e tantos outros personagens da palavra de Deus que têm um pleno relacionamento, que têm uma verdadeira comunhão com Ele. E é por isso que nesse texto que nós lemos, a principal exortação do autor de Hebreus está expressa intimamente nos versículos 22, 23 e 24, quando ele vai dizer que nós devemos nos aproximar de Deus, mas não nos aproximarmos de qualquer maneira. Ele coloca algumas situações, algumas formas de como nós devemos nos aproximar de Deus. Ele vai dizer também que nós devemos guardar a fé, confiarmos naquele que é fiel, desde o começo até o fim. E ele vai terminar esse texto dizendo que nós devemos nos considerar, ou considerarmos-nos uns aos outros, nas boas obras e no amor. E é isso que nós gostaríamos de conversar com os irmãos e com as irmãs nessa noite. De que a vida cristã não é única e exclusivamente formada de privilégios, que a vida cristã não é única e exclusivamente formada de uma vida tranquila e mansa, de que o nosso acesso a Deus, ele tem algumas condições, ele tem algumas responsabilidades que nós devemos ter na nossa vida, na nossa caminhada para o nosso relacionamento com Ele. E a primeira coisa que nós encontramos, que o autor de Hebreus vai dizer, é que nós devemos nos aproximar de Deus com sinceridade. Leiamos o versículo 22 que está aí na Bíblia. Ele vai dizer assim: olha, irmãos, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Nós observamos aqui que algumas condições para nós nos aproximarmos de Deus nos são colocadas. Ninguém se aproxima de Deus de qualquer jeito. Deus não tem relacionamento com as pessoas que tratam Ele de qualquer maneira. Para nós termos um acesso, um relacionamento com Deus, existem algumas condições. E a primeira delas está claro aqui: aproximemo-nos de Deus com um sincero coração, ou seja, sem fingimento, sem fraqueza, com uma sinceridade genuína. E nesse ponto eu creio que uma pergunta exige uma resposta para as nossas vidas. Quando eu me achego a Deus, qual é o sentimento que vai no meu coração? Quando eu venho à casa de Deus para ter um relacionamento com Ele, o que está presente aqui? Eu estou somente de corpo, a minha mente está no meu trabalho. Olha, amanhã já é segunda-feira, o que eu vou fazer? A minha mente está na escola, a minha mente está na minha família, a minha mente e o meu coração estão aonde? Quando nós nos achegamos diante de Deus, amados, nós precisamos ter sinceridade no nosso coração. Quando nós louvamos a Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós cantamos a Deus, nós precisamos ter uma sinceridade de coração. É por isso que ele vai dizer, o autor de Hebreus, de que a primeira coisa, a primeira condição é que nós devemos ser sinceros diante de Deus. Se o nosso ser como um todo não estiver presente aqui, nos enganamos redondamente. Deus não quer coisas pela metade, Deus não quer coisas em parte. Quando nós nos achegamos diante de Deus na sua casa, nós precisamos estar de corpo inteiro, com a nossa mente, com o nosso coração, e não única e exclusivamente com esse corpo totalmente destrutível. E é isso que o autor de Hebreus vai dizer. Quando estou na casa de Deus, quando eu sou confrontado entre o real e o aparente, quando estou de corpo presente aqui, onde está a minha mente e o meu coração. Eu creio que Davi, quando escreve o Salmo 51, ele entendeu muito bem esse significado na sua vida, ao ponto dele dizer: olha, Senhor, cria em mim um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Tiago também vai nos dizer no seu capítulo 4, olha, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as vossas mãos,
E vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Para nós nos achegarmos a Deus, amados, nós precisamos estar com todo o nosso ser. Somente quando a fé é firme em Deus, é que o nosso coração se mostrará sincero. Somente quando o nosso coração, o nosso ser estiver diante de Deus plenamente, é que nós poderemos ver a sua graça e a sua misericórdia em nossas vidas. Enganamo-nos redondamente quando achamos que podemos enganar a Deus, quando achamos que podemos ir na sua casa, quando achamos que podemos levantar as nossas mãos, quando achamos que podemos cantar, mas o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensar está totalmente longe daqui ou diante da casa dele. É por isso que o autor de Hebreus vai dizer isso, que essa responsabilidade é fundamental. E ele vai continuar dizendo que uma outra condição é de nós termos um coração purificado de uma má consciência. Um coração purificado de uma má consciência. Se aproximar de Deus deve ser muito mais do que um ritual. Nos aproximarmos de Deus deve ser uma condição moral, uma condição ética. E Isaías, no seu capítulo 1, vai dizer muito bem isso. Quando ele escreve assim: olha, de que me servem a multidão dos vossos sacrifícios? Eu estou farto e não me agrado do sangue dos novilhos. Quando vocês vêm a mim, quem requereu de vocês somente pisar nos meus atos? Não continuem a trazer ofertas vãs, porque isso é abominação para mim. Também os vossos ajuntamentos, eu não posso suportar iniquidade associada a uma reunião solene. A minha alma aborrece essas coisas, já me são pesadas, eu estou cansado disso. Quando vocês estendem a mão, eu escondo os olhos de vocês. Quando multiplicam as vossas orações, os meus ouvidos estão tapados para elas, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante de mim e diante dos meus olhos. Cessem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Isso foi escrito por Isaías há mais de 2.400 anos. Vocês veem alguma semelhança com os cultos que hoje nós temos nas igrejas por as quais estamos? Vocês veem semelhança com isso diante daquilo que nós estamos vivendo em nosso século? Deus está cheio disso. Deus quer um coração puro, um coração sincero, um coração purificado da má consciência. A consciência é aquela qualidade da alma que nos permite distinguir entre o bem e o mal. Mas, ao mesmo tempo, igualmente, é um entendimento espiritual que nos guia dentro de uma inquirição espiritual. Quando a consciência é má, ela é equivalente a uma natureza moral defeituosa, poluída pelo erro, pelo pecado. Os nossos olhos ficam cobertos, a nossa mente fica totalmente deturpada. Nós precisamos entender, amados, que para com Deus, nós precisamos nos achegar a Ele com um coração puro, com um coração de uma má consciência não existente. É por isso que ele vai dizer que nós devemos lavar também o nosso corpo com água pura. Uma comparação de que a pureza das atitudes internas também reflete numa pureza dos atos que nós vivemos. Quando o autor de Hebreus aqui fala a respeito dos santos, para os irmãos terem uma ideia, para o sumo sacerdote entrar no santo dos santos, ele precisaria se banhar, ele precisaria se purificar, ele precisaria estar totalmente limpo. Mas ele sabia que não somente o exterior estaria contando. É por isso que quando eles entravam lá, diz o texto que eles entravam com temor e tremor, porque eles sabiam muito bem que eles poderiam ter se limpado plenamente externamente, mas se o coração deles não estivesse puro, se o coração deles não fosse sincero, com certeza eles seriam fulminados lá dentro.
Ai, se isso acontecesse nos dias de hoje. Ai, se isso acontecesse nos dias de hoje. Aqueles que se adentram à casa de Deus de uma forma totalmente hipócrita, serem fulminados pelo amor e pela honra e por zelo do Senhor. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que nós temos essas responsabilidades. Nós temos que nos aproximar de Deus com sinceridade de coração. Nós devemos ter o nosso coração purificado de uma má consciência. Nós devemos ter o nosso corpo totalmente lavado pela água pura, a água única e exclusiva pelo sangue de Jesus Cristo, do vivo e santo caminho. Mas o autor de Hebreus não para por aí. Além dele dizer que nós devemos nos aproximarmos de Deus dessa forma, ele vai dizer também que nós devemos guardar a fé, que nós devemos ter uma consciência plena de guardarmos e confiarmos na promessa daquele que é fiel. E o autor de Hebreus vai falar isso porque a igreja daquela época estava já desistindo de uma relação com Deus. Deus não voltava, Jesus Cristo não retornava, então tudo aquilo poderia ser mentira. Tudo aquilo que eles estavam investindo na sua vida poderia ser mentira, e eles começam então a ter uma deficiência na questão de fé, de confiança, de perseverança, de esperança diante de Deus. E aí então o autor de Hebreus vai dizer que nós não podemos somente nos aproximarmos de Deus, mas nós também devemos guardar a fé, a esperança. E ele vai dizer um pouquinho mais à frente, dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E é isso que nós temos que entender, que independente das circunstâncias, independente das situações, independente dos problemas que possamos viver, independente das expectativas que possamos ter, nós temos que confiar que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Quando eu leio esse texto, eu lembro de uma música que diz assim, fugiu da cabeça agora, mas eu vou lembrar, né? Rompendo em fé, cada vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais, nas montanhas e vales, nos desertos e mares que atravesso, tu me levas mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Isto é fé, que independente das circunstâncias, independente das situações, independente do momento, nós sabemos que no momento certo, Deus agirá de acordo com o seu querer e com a sua vontade. Nós devemos nos aproximar de Deus com sinceridade. Nós devemos guardar a nossa fé. Mas, acima de tudo, nós também devemos considerar uns aos outros no amor de Deus. Para nós termos um relacionamento com Deus, nós precisamos, antes de tudo, ter um relacionamento com o nosso irmão, com as pessoas. Ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não amar ao seu irmão a quem vê. O autor de Hebreus vai deixar bem claro isso para a igreja daquela época, que havia necessidade de se considerar, considerando-nos também uns aos outros, para nos estimularmos em amor e em obras. Aquele que quer ter um relacionamento com Deus, precisa ter um relacionamento pleno com o seu irmão. Ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não amar a seu irmão a quem vê. Isso é igreja, isso é vontade de Deus. E nós só temos acesso a Deus quando nós amamos aos nossos irmãos. É preciso considerar os outros, o próximo, não só da igreja, mas também dos de fora. Ser levados por Deus, motivados por Deus, da mesma forma como Cristo agiu, nós devemos agir também.
Jesus Cristo amou aquele que era endemoniado, Jesus amou o leproso, Jesus amou o necessitado, Jesus amou uma prostituta, Jesus amou até mesmo o hipócrita fariseu. Jesus Cristo amou aquele que explorava os coletores de impostos. Nós devemos amar. Sem amor, não existe ação de Deus nas nossas vidas. Nós não podemos ter um relacionamento com Deus se nós não amamos o nosso próximo, se nós não estimularmos as boas obras. A palavra aqui, considerar, demonstra muito mais um sentimento de reconhecimento. Nós precisamos entender, amados, que para nós termos acesso a Deus, nós precisamos ter um relacionamento sincero com aqueles que fazem parte da nossa igreja, da nossa sociedade, da nossa região. Nós precisamos entender que nós precisamos ter uma vida coletiva, não uma vida individual como o mundo prega aí fora, cada um viva para si. Para nós termos um acesso a Deus, nós precisamos ter um relacionamento com o nosso próximo. E quando nós nos relacionamos com o nosso próximo, nós nos relacionamos com nós mesmos. E esse relacionamento se torna efetivo com Deus. Nós precisamos entender que com Deus nós temos tudo para fazer. Nós precisamos entender que quando nós nos relacionamos com o nosso próximo, o nosso relacionamento com Deus se torna efetivo. Isso é dever nosso. Nós não fomos chamados para vivermos uma vida individual. É por isso que aqueles que dizem que podem ser cristãos não fazendo parte de uma comunidade estão se enganando e mentem. Porque o povo de Deus foi chamado por Deus para viver em comunhão. O povo de Deus foi chamado por Ele para estarem juntos, caminhando, um suportando o outro, um auxiliando o outro, vivendo juntos. Conta-nos uma história que o grande evangelista Moody, numa das suas passagens pela Inglaterra, nas suas mensagens, ele se encontra com um rapaz e conversando com ele, o rapaz diz: olha, eu não preciso de igreja, eu não preciso estar com um monte de gente para ter o meu relacionamento com Deus ou para me relacionar com Deus. E aí Moody o convidou para ir à sua casa para tomar o chá das 5 lá, bonitinho. E aí então Moody, quando esse rapaz chega em sua casa, ele estava com a sua lareira acesa. E quando ele senta à frente da lareira com aquele jovem, ele diz: você está vendo essa lareira? Nossa, está gostoso, aqui estava frio lá fora. E o jovem então disse que estava muito bom. E aí durante a conversa, Moody começou a separar as brasas, colocando uma em cada canto. E aí de repente o fogo começou a baixar, o fogo começou a diminuir. E começou a ficar um pouco frio naquele lugar. E aí o rapaz virou para Moody e disse: olha, junta mais as brasas para que elas possam aquecer e pegar fogo e ficarmos num ambiente mais gostoso. Moody vira para ele e diz: olha, posso fazer isso, mas isso daqui que você está vendo ou que você está falando é a sua vida espiritual. Se você se achegar aos outros, se você se achegar ao seu próximo, se você se achegar aos seus irmãos, vocês vão produzir um calor muito grande. Mas se vocês começarem a se afastar, ir cada um para um canto, não estarem juntos, vocês brevemente se apagarão, como essas brasas se apagam. A vida cristã, amados, é assim. E quando nós deixamos de ter comunhão com o nosso próximo, quando nós deixamos de estimular o nosso próximo ao amor, às boas obras, nós agimos e vivemos dessa maneira. E nós não temos um relacionamento com Deus. Não nos enganemos. Que nessa noite nós possamos refletir sobre essas verdades que a carta aos Hebreus nos mostra. A primeira coisa, que nós nos aproximemos de Deus com sinceridade.
com o nosso coração totalmente voltado, puro, de uma boa consciência, lavado pelo sangue de Jesus. Ninguém se achega a Deus se não for lavado pelo sangue de Jesus, se não se achegar com sinceridade diante dele. Uma segunda coisa é guardar a fé, a confiança, a esperança. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é uma responsabilidade que nós temos diante de Deus. Quem gosta de ter um relacionamento com quem não confia nele? Quem gosta de ter um relacionamento com quem não tem confiança nessa pessoa? A mesma coisa com Deus. E por último, nós devemos nos considerar uns aos outros em amor, para realizarmos as boas obras e incentivarmos e permanecermos diante de Deus como um povo vivo, onde a sua graça, a sua misericórdia e a sua glória se faz presente. Que nessa noite nós possamos refletir sobre isso. Até que ponto nós temos tido um pleno relacionamento com Deus? Até que ponto nós temos nos relacionado com aquele que é o Senhor de todas as coisas? Que nós nos aproximemos de Deus, que nós guardemos a nossa fé, que nós nos consideremos uns aos outros em amor, porque vivendo dessa maneira, nós estaremos realizando a função para a qual nós fomos chamados como igreja de Deus. Vamos orar? Converse com Deus agora. Talvez a sua vida não esteja sendo como Deus gostaria que fosse. Talvez você não tenha sido sincero com Deus. Talvez você não esteja com o seu coração totalmente puro diante dele. Você não tem mais confiado nele diante das circunstâncias e vida que você tem vivido. O seu relacionamento com o seu irmão, com o seu próximo, tem sido um relacionamento muito mais de intrigas do que de amor. A palavra de Deus nessa noite para nós está nos dizendo: volte, assuma um compromisso, se coloque diante dele, assuma esses compromissos, essas responsabilidades, para que você tenha um pleno acesso a Deus e um pleno relacionamento com ele. Converse com Deus agora nesse instante e se coloque diante dele. Pai, nos reconhecemos totalmente dependentes da Tua ação, da Tua graça. Nos reconhecemos também pecadores, ó Pai, que muitas vezes temos deixado de realizar o Teu querer e a Tua vontade. Dá-nos, ó Pai, uma disposição plena, de um pleno relacionamento contigo. Dá-nos, ó Pai, a capacidade de sermos sinceros contigo, de confiarmos plenamente na Tua palavra, no Teu querer, de nos relacionarmos com os nossos irmãos, deixando todas as intrigas, problemas e dificuldades que tenhamos de relacionamento de lado. Que nós realmente amemos os nossos irmãos como somos amados por Ti. Ó Senhor, nos capacita como Teu povo. Usa-nos para a Tua honra e para a Tua glória. Desperta-nos para o Teu querer e a Tua vontade, para aquilo para o qual o Senhor nos chamou, de sermos luz diante desse mundo, para que a nossa luz brilhe diante dos homens e que o Seu nome seja glorificado. Usa-nos, ó Pai, e fala-nos. Nos transforma. Em nome de Jesus. Amém.